No Calor da Canção, um programa dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vindo do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? E estamos iniciando mais um programa para homenagear Mary e Marilene Galvão. Traz o teu beijo, vem me mostrar se ele tem o que eu quero encontrar. Boa noite, estamos aqui ao vivo com No Calor da Canção, homenageando as eternas meninas, as Galvão. E para dar aquela variada básica, estamos aqui com a companhia do biógrafo delas, Michael Monteiro. Boa noite, Michael, bem-vindo de novo. Boa noite, olha nós aqui outra vez, uma alegria muito grande estar participando do seu programa. Olha que daqui a pouco eu vou tomar a liberdade de falar o nosso programa, hein, porque vai acabar virando. A gente é tão de carteirinha do programa que a gente fica ouvindo, né? Cada vez que participa. Não, e detalhe, né? Aqui na sua cozinha com bolo de fubá, cafezinho. É muito bom, viu, Di? Então, boa noite a você, boa noite aos ouvintes. Boa noite ao Jonathan, que está aí te assessorando. Sim. E todos os fãs das Galvão, é uma honra estar aqui. Olha, pra hora tá mais pra pizza do que pra bolo com cafezinho. Ah, não, um cafezinho, um bolinho essa hora. Hoje é sexta-feira, a janta é mais tarde. Ué. E outra, nós viemos aqui pra trabalhar, não pra jantar, viu? Então é só um bolinho. A gente só finge que tá com alguma alimentação aqui. Que tá alimentando, mas alimentando mesmo não. Não, mas o Jonathan, eu sei que ele é um bom cozinheiro aí, ele que cuida da cozinha. É, não é? Pelo menos foi as notícias que chegaram no Paraná. Pois é, assim, é que mineiros não é exagerada bem boa, sabe? Mas é um prazer estar aqui no seu programa No Calor da Canção, esse programa onde a gente consegue reunir os fãs das Galvão e lembrar e conhecer também um pouco dessa história de 74 anos. Exatamente. Você pode sim dizer nosso, porque a parte biográfica do programa é todo sob sua consultoria, né? Então, é permitido o nosso. A internet hoje está nos ajudando maravilhosamente bem, incrível. Não. Mas aí eu vou perder a conexão aqui se eu mudar. São problemas de bastidores aqui que está saindo no momento ao vivo do programa. Acontece. Programa ao vivo acontece de tudo, sabe? De tudo. Você sabe que teve uma vez logo que eu comecei no rádio, isso lá em 1994, por aí, eu chegava de madrugada na emissora. E aí eu abria a emissora, né? E a emissora tinha uma política, por exemplo, como ela atingia muito o interior, a roça, a região rural da cidade, então às vezes a notícia chegava mais rápido pelo rádio do que por telefone. Então, eventualmente, quando morria alguém que estava internado na cidade e precisava avisar o pessoal lá na roça, então fazia pelo rádio. E a gente tinha essa liberdade. Eu cheguei cedo na rádio, fui abrir a rádio, já tinha um senhor na porta. E ele falou: moço, você vai fazer programa? Eu falei: vou. Você pode dar esse aviso aqui que minha mãe faleceu, precisava avisar o pessoal? E anotei rapidinho no papel, assim, e subi, né? Porque ali já tomou um tempinho, já subi quase na hora. Até que você liga, naquele tempo tudo analógico, né? Até que liga, estúdio, começa e tal. Eu coloquei o papel em cima da bancada e comecei o programa, e vamos só no programa e tal. Daqui a pouco eu lembrei, né, da nota de falecimento, então cortou o fundo musical e eu entrei. Nota de falecimento. E aí peguei o papel, só que não era o papel que eu tinha anotado, era outro. E aí eu não encontrava o papel que eu tinha anotado, a nota de falecimento, e a rádio naquele silêncio, né? Aí tive uma saída.
Dentro de instantes, nota de falecimento. Aí larguei um fundo musical e pronto, daqui a pouco achei o papel e o programa correu. O duro foi no dia seguinte chegar na emissora, todo mundo olhava pra mim e dava risada, né? Aí quando eu fui tirar a satisfação, o que tinha acontecido? O seu programa foi ao vivo, né? Eu falei, foi. Não, aquela que você fez de dentro de instantes, nota de falecimento, só faltou você dizer, aguardem a nossa próxima atração. Então o programa ao vivo tem dessas coisas, viu? Tem. Isso quando a gente não esquece o microfone ligado e começa a fazer fofoca, falar da vida dos outros ali, vai tudo pro ar, né? Nossa, menina, isso é um perigo, viu? E olha quanta história que isso já rendeu de microfone aberto. Tem até música, né? Microfone aberto, pra você ter uma ideia. É. Mike, vamos começar na carreira delas. Mas aquela Vamos coisa lá. assim, bem antiga. Remetendo a 46. A Mary apenas cantando sozinha. 1946. Mary Esse cantando período sozinha. elas estavam lá em Paraguaçu Paulista, moravam em Sapezal, e a Meire se apresentava na Rádio Marconi, Clube Marconi, sozinha, né? Cantava só ela, todo domingo. Em 1946, lá ela cantava aquelas músicas assim emocionantes. E tinha uma música que é Luar de Paquetá, se eu não me engano. Fim de semana em Paquetá. O Fim de Semana em Paquetá, que é aquela da povo lentamente, deixa a barca deixa o velho cais, né? E a Meire cantava aquela música e chorava. O povo se invade a emocionava. barca e lentamente a barca deixa o velho cai. Estamos aqui Isso, com o isso. livro. Tá no livro essa história, é verdade, tá no livro. E a Meire cantava e se emocionava com aquilo, porque na cabeça dela, ela não conhecia mar, a única coisa que ela conhecia era uma lagoa que tinha lá em Sapezal. Então ela imaginava assim, aquele pessoal que entrava na canoa para pescar todo domingo, né? Então ela imaginava o pessoal entrando na canoa. E de repente a canoa já estava cheia e estava saindo. E tinha um velhinho que vinha vindo atrás, é o velho cais, né? O velhinho vinha e não conseguia alcançar a canoa partia e ele acabava caindo. É. E ela chorava de dó do Pobre, velhinho, coitado, não coitado. conseguiu embarcar, que pena! Isso em 1946. Essa é a dona Neide Galvão, artista desde sempre. Com certeza. Mas eu assisti ela contando essa história no seu programa. Eu vi o conteúdo também. É verdade, ela participou lá e contou essa história. Ela né? chegou a divulgar um vídeo no YouTube que as Galvão contam suas histórias e lá ela também conta essa história. Eu também tinha visto lá por ela, lá também por esse vídeo. Ela falando, conta toda conta, aquela você começa a chorar, é uma emoção tremenda. Pobre, coitado do velhinho, se despencou. O velhinho cai, né? O velho cais, não sabia o que era aquilo. Não, é muita história. Imagina na cabeça de uma criança de 6 anos que tinha que interpretar uma música que não era uma música de criança. Exatamente. Então você imagina toda a trama que ela tinha que inventar na cabeça dela para poder interpretar a música. Né? Colocar emoção principalmente. Essa sempre foi Dona Meire Galvão. Essa apresentação dela em rádio já começou na Marconi sozinha. Rádio Marconi de Paraguaçu Paulista? Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Isso. Paulista. Eu tô comendo o nome de uma palavra aqui do nome da rádio. Ela já se apresentava aí sozinha antes de ser, como podemos usar uma palavra bem educada. Antes de formar a dupla. Eu ia procurar uma outra palavrinha aqui, mas isso aí antes da Marilene resolver. Eu falei, não vou deixar ela cantar sozinha, não. Quero também meu lugarzinho ao sol. Quero meu lugarzinho. Não, e detalhe, né? Reza, a lenda, conta-se a história, Dona Maria contava isso, que a Marilene sempre foi muito quietinha, desde de criancinha. E nunca, a Meire não, a Meire já era mais expressiva, tanto que já cantava, já tinha quase 1 ano que ela cantava sozinha no rádio, e a Marilene nunca demonstrou, em momento algum a Marilene demonstrou essa queda por cantoria. De repente a Meire tá lá ensaiando com os músicos, né, que eles iam na casa dela, e do nada a Marilene entra fazendo a segunda voz com 5 anos de idade, acredite você. 5 anos de idade, uma pessoa sabia o que é segunda voz, não existe isso. É por Deus, é a natureza, né? Uhum. De repente a Marilene entra com 5 anos de idade, fazendo a segunda voz para Meire, pronto, nascia aí a dupla Irmãs Galvão. É só por Deus um negócio desse, e de outra forma não tem explicação.
Não. E ainda mais se você considerar que é uma, como podemos dizer, uma música em espanhol, em castelhano. Pois é, porque era o sucesso da época, né? Sim. Era o sucesso da época. Então, e cantando assim perfeitamente, porque é uma pena que nós não temos gravações dessa época e desse dia. Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Sidney Caldini, que foi o rapaz que era o dono do programa, que as apresentou pela primeira vez. E conversando com o Sidney, já lá no alto dos seus 80 anos, mais lúcido de tudo, o Sidney me falou isso, que não dava para acreditar, duas menininhas, uma com 5, outra com 7 anos, cantando aquele castelhano perfeito, e detalhe, sem voz de criança. Se você pegar, por exemplo, o primeiro disco delas, o Rincão Guarani, é de 1954, então a Meire estava com 14, a Marilene estava com 12 anos. Ainda estavam crianças. E você ouve o disco, você não diz que são duas crianças cantando. Não. Sempre coloca ali uma pessoa com mais de 20 anos. Isso, tanto que o Palmeira, quando escutou elas cantando na Rádio Bandeirantes, em São Paulo, porque elas cantavam na Rádio Bandeirantes antes do disco. Porque naquele tempo você tinha que primeiro fazer sucesso para depois gravar. Uhum. Então o que todo artista sonhava? Entrar pro rádio, ter uma participação no rádio, porque ali era o cartão de visita dele para ele poder tentar a sorte de gravar um disco e tornar-se um artista. E elas então conseguiram na Rádio Bandeirantes, entraram na Rádio Bandeirantes no programa do Capitão Barduino, que era o Brasil Caboclo, e o Serra da Mantiqueira do Biguá, que eram dois programas, um seguido do outro, e elas apresentavam-se 2 vezes por semana nesse programa. O Palmeira, Ted Vieira já havia falado para o Palmeira das Irmãs Galvão, que ele precisava conhecer as Irmãs Galvão. O Palmeira então escutou a Rádio Bandeirantes, ouviu elas cantando e não teve dúvidas, eu vou contratar essas mulheres para gravar. Essas mulheres, porque não imaginava que eram crianças cantando, porque era voz de adulto. Ele ficou espantado quando ele foi procurar as Irmãs Galvão, aí encontrou com o pai delas e descobriu que as Irmãs Galvão, na verdade, eram 2 crianças. Exatamente. E já em seguida gravaram o primeiro disco, Rincão Guarani, Carinha de Anjo, que o Guilherme é apaixonado por essa música. Elas gravaram esse disco, mas sem nenhuma voz de criança. Exatamente, uma música linda, por sinal. Eu não vou conseguir lembrar a letra dela aqui agora, mas é divino. Uma música assim. É muito. É de uma melodia. E já foi sucesso de cara, viu? Logo que elas gravaram o disco, a música já. Primeiro, a música já era cantada no rádio antes de ir pro disco. Aí quando foi pro disco teve uma boa aceitação. Então as Irmãs Galvão já estrearam no disco com o pé direito. Carinha de anjo, rostinho de rosa. Beicinho de rosa, boquinha formosa, flor do meu país. Exatamente. Me dá teu carinho, me dá teu beijinho, não sai desse ninho, me faça feliz. Isso aí. Carinha de anjo. E antes de chegar... Mineiro, viu? O compositor, o Pascoal Iannuzzi, é mineiro. Que beleza. Mas antes da gente chegar nessa parte dos discos, vamos voltar um pouquinho no início da carreira delas. Elas começaram sempre cantando serestas e modinhas que não eram muito apropriadas pela idade de 7 e 5 anos, né? Como a gente estava comentando. Até porque não tinha música para crianças de 7 e 5 anos. Né? E assim, são sempre grandes clássicos da MPB, da Bossa Nova, que se pegava lá naquela época, né? Grandes nomes. Acho que ela chegou a citar num DVD que eu vi, que eles fizeram do programa Ensaio, de Emilinha Borba, Marlene, aquela turma, né? Aí foi um pouquinho mais, assim, elas cantavam o repertório delas, dessas cantoras do rádio, mas isso foi um pouco mais pra frente, quando elas também estavam na Rádio Nacional. Então elas cantando o repertório da Emilinha Borba, da Marlene, da Dalva de Oliveira. Daqui a pouco elas se veem colegas de emissora ao lado daqueles ídolos, né? Então, mas foi pouco tempo que elas cantaram serestas e músicas populares, porque logo que começou mesmo a dupla Irmãs Galvão, o seu Bertoldo já tratou, né, para não ficar na dependência de ter músicos para acompanhá-las. Então o seu Bertoldo já tratou de que as filhas aprendessem algum instrumento, né?
Então foi quando ele chegou com uma sanfoninha, um violão em casa, isso ainda lá em Paraguaçu Paulista, lá em Sapezal, e com um professor. Então elas já tiveram os primeiros acordes, porque qual que era a ideia do seu Bertoldo? Se elas não dependessem de músicos, elas mesmas tocassem, ficava muito mais fácil para trabalhar, e como o dinheiro era muito minguado naquele tempo, você não precisava dividir em tantas pessoas, né? Aí nesta formatação caía mais uma questão de repertório sertanejo. Porque vale a gente lembrar que nessa época, 47, 48, 49, que é quando está se formando a dupla Irmãs Galvão, o grande sucesso da época era as Irmãs Castro. Exatamente. Então era quase que automático elas irem para a música sertaneja, porque em dupla ficava muito mais fácil cantar os duetos das Irmãs Castro do que cantar a música popular. Isso sem dúvidas. E... Deixa eu ver um branco aqui agora. Vamos voltar a falar das gravações dos discos lá. Como a gente estava conversando na primeira parte, vamos definir assim, antes de a gente fazer essa pequena pausa, que elas, na época, na década de 50, sempre cantavam as músicas primeiro no rádio para depois levar para o disco, né? E o primeiro 78 rotações, tivemos Carinha de Anjo e Rincão Guarani. Eu já ia trocar com Mato Grossense. Isso foi um pouco depois. Um ou 2 anos depois, ou no disco seguinte, né? E os próximos discos? Vamos falar dos seguintes. Que tem a Não Interessa, que deve ser no segundo, ou então nos discos de 56, certo? O Não Interessa é o terceiro disco das Irmãs Galvão. O segundo disco é o Velha História, né? Velha História vai dizer, depois vem o Não Interessa. O Não Interessa até tem um detalhe muito interessante. Essa composição é do Lorival dos Santos. E o Lorival dos Santos, nessa época, ele fez uma declaração numa revista falando que ele já era um compositor bastante conhecido, com músicas gravadas pelas grandes duplas da época, como Tonico Tinoco, Zique Zeca, Tião Carreiro e Pardinho, início de carreira já gravavam o Lorival dos Santos, e o repórter perguntou para o Lorival dos Santos quais as músicas de maior sucesso. Aí ele começou a elencar as músicas, e aí ele comentou que Não Interessa e Apaixonada, também a do Lorival dos Santos, eram as músicas que até então ele tinha tido recebido mais valores em direitos autorais. Aí abre-se um parênteses, né, porque as gravadoras sempre justificavam a demora entre um disco e outro das Irmãs Galvão com a desculpa de que elas não tinham uma vendagem tão expressiva. Por isso que tinha sempre uma janela maior entre um disco e outro do que as duplas masculinas, vamos dizer assim. E só essa declaração do Lorival dos Santos joga por terra tudo isso que as gravadoras falavam. Mas aí é um assunto que, se a gente for entrar nisso, a gente só vai passar raiva, né? Então é melhor deixar assim. Então Não Interessa realmente foi um dos primeiros grandes sucessos das Irmãs Galvão. Logo depois, seguido por Não Me Abandones, que essa sim ultrapassou gerações. De Zacarias Mourão, né? Aliás, foi a primeira composição do Zacarias Mourão a ser gravada, foi Não Me Abandones. Por elas ou de uma maneira geral? Oi? Por elas ou de uma maneira geral? Não, por ela, não, de uma maneira geral. Foram elas as primeiras artistas a gravar o Zacarias Mourão. Por isso que ele tinha um carinho muito grande pelas Irmãs Galvão. Foi ele que levou as Irmãs Galvão a primeira vez para o Mato Grosso, em excursões, porque foram elas que acreditaram. O Zacarias Mourão já estava em São Paulo, mas tentando um lugar ao sol. As Irmãs Galvão já eram um pouco conhecidas, e o Zacarias Mourão então mostrou algumas composições, e elas resolveram gravar Não Me Abandones, e essa música fez bastante sucesso naquela época. A partir de Não Me Abandones que as outras duplas começaram a procurar pelo Zacarias Mourão. Então ele tinha, tanto que lá em Coxim, no Mato Grosso, a cidade natal do Zacarias Mourão, existe na Praça do Pé de Cedro, tem um busto do Zacarias Mourão,
E ao lado dele, uma de cada lado, a Meire e a Marilene. Então, tem o busto do Zacarias Mourão com as irmãs Galvão, devido a essa parceria que eles fizeram, e que foi as irmãs Galvão que levaram o Zacarias Mourão para o Brasil. E falando nos primeiros discos, eles faziam sempre gravações no estúdio, em uma gravadora, no estúdio de uma gravadora no Rio. No Rio, isso. E no livro conta a história, talvez com quase um reza a lenda, que elas, na primeira gravação que elas foram, elas ensaiaram, fizeram tudo bonitinho e ficaram lá num cantinho lá guardando a vez e quase que não gravam, né? Por pouco, viu? Por pouco. Porque naquele tempo, elas e vários outros artistas gravavam na RCA Victor, que era onde o Palmeira era diretor. Só que os estúdios da RCA eram no Rio de Janeiro, e a maioria das duplas caipiras estavam lotadas em São Paulo. Então, quando chegava a época da gravação, a gravadora fretava um ônibus para levar todas as duplas para o Rio. Então, eles ficavam 2 dias no Rio de Janeiro e gravavam várias músicas. O disco saía só com 2, mas eles gravavam 4 ou 6 músicas cada dupla, que já era material para os próximos discos. E ali foi. Elas duas muito pequenininhas, o pai sempre as acompanhava. Nessa viagem o pai não foi, então foi alguém da gravadora responsável, e elas, como sempre foram muito quietinhas, ficaram lá. E ali vai correndo, grava um, grava outro, grava um, grava outro, e de repente está terminando as gravações e começa aquele movimento de final de trabalho e tal. Aí um produtor da gravadora viu elas e falou: escuta, vocês vão gravar, já gravaram? Não, nós não gravamos, estamos esperando. E só que o rapaz sabia que o estúdio já estava encerrando as atividades. Aí foi aquela correria, né? Tiveram que buscar, tirar na hora, passar na hora com os músicos e tal, e gravar. E com um detalhe, elas não alcançavam o microfone. Eu ia chegar nesse ponto agora. Tinha sido nessa mesma gravação que elas não alcançavam o microfone e teve que ocorrer uma improvisação ali. Daí eles correram buscar do lado, ali fora, acharam aqueles caixotes de feira, aqueles caixotes de madeira. Então trouxeram 2 caixotes para elas poderem subir nesses caixotes para alcançar o microfone, porque o microfone era fixo, né? Não era flexível, então ele era fixo. Foi a única maneira que teve das irmãs Galvão. Então essa viagem ficou na história, porque primeiro quase não gravo, quando chega a hora de gravar não alcança o microfone, mas saíram os discos e todos eles foram sucessos. Sim, sempre emendando um sucesso atrás de outro, né? E falando assim, desviando um pouquinho da história da carreira delas, mas continuando nesse estilo de gravação, nessas gravações, naquela época, década de 50, 60, não se te permitia errar para fazer nova gravação, que tinha que aproveitar aquela ali, tinha que ser de primeira. Eu não lembro aonde que eu vi você como fã, não sei se eu deveria dizer assim, mas eu acredito que sim, e conhecedor de Tunico e Tinoco. Você deve ter ouvido já a história que eles contaram, a vez que eles foram gravar, eles estouraram o microfone. Estouraram, porque eles cantavam muito alto, não tinha dupla caipira que cantava tão alto. E o microfone de rádio com o microfone de estúdios eram diferentes. Então lá no rádio eles cantavam alto, eles tinham a voz aguda, né? Aí eles gravaram a primeira música, que era num tom mais baixo, passou. Quando eles foram gravar o lado B do disco, ou seja, a segunda música, eles foram cantar uma música chamada Sertão do Laranjinha. E é uma música muito alta. Quando eles soltaram, riscaram a viola, eles soltaram, a voz estourou. É um cristal que tinha dentro do microfone, simplesmente aquele cristal estourou. Tanto era frágil esse cristal que os cantores anteriores a Tunico e Tinoco, aqueles tipo tenores, Vicente Celestino, quem que era o outro? Eu não lembro agora. Eu lembro do Vicente Celestino, que tinha uma voz de tenor, ele gravava de costas. Ele gravava de costas, porque o microfone era muito sensível. E o Tunico e Tinoco aconteceu isso, soltaram a voz muito estridente, muito aguda, estourou aquele cristal, aí foi um Deus nos acuda, porque não é uma coisa que você compra na lojinha da esquina. Então foram expulsos da gravadora, tiveram que ficar 6 meses fazendo aula de canto, treinando a voz para poder voltar e gravar.
são situações que acabam cruzando o caminho das pessoas, né? Ainda mais quando você não tá acostumado com aquele tipo de situação, né? Pois é. E a regra dos 78, dos discos, era uma só, é proibido errar. Tanto que tem gravações, por exemplo, As Irmãs Galvão, se você pegar a gravação se eu não me engano, é o Alecrim da Beira d'Água. Alecrim da Beira d'Água, não se corta com machado. Isso, essa gravação. Com canivete do bolso do namorado. Então tem um tambor que bate no final do verso, pam, pam, faz aquela batida. E tem uma hora na música que você vê que tem uma batida a mais. O rapaz se atrapalhou e saiu, não tinha como você voltar à gravação e não ia perder o disco por causa de uma batida a mais. Você nota bem que aquela batida tá a mais do que as outras. Então, isso acontecia muito. Tem muita gravação, não no caso das Galvão, mas de outras duplas, que um entra num verso e o outro entra no outro verso, dá aquela mastigada no início da frase. Sai na gravação e fica, porque era muito caro o processo. Um abraço lá pra Karine e pra todo o pessoal do fã-clube das Galvão. E falando novamente da página delas lá do fã-clube no Instagram, @FCAsGalvão. Quem não seguiu, por favor, gente, quem tem Insta aí... Nossa. Eu posso aproveitar e mandar um abraço também? Pode. Quem está ouvindo o programa tá ligadinho, como eu já falei lá em Arapongas, o Fernando e a Juliane estão ouvindo. E também esse duo que eu considero o melhor duo da música caipira da atualidade, Moacir e Sandra. Estão lá em São Paulo ouvindo o programa Calor da Canção. Então um grande beijo para eles. Volto a dizer, na minha opinião, o melhor duo de música caipira da atualidade. Isso aí. Um abraço ao Moacir e à Sandra, que estão lá nos acompanhando. E nosso programa está quase chegando ao fim, Michael. Que pena. Que peninha. A gente está assim bem dando uma leve passada aí pela parte da história da carreira delas, que você transformou no livro. O que a gente já relembrou aqui, ouvindo de você, nós já trouxemos ao ar também. E vem mais coisas aí, tanto em áudios de mais história no decorrer dos nossos programas, como também em outros programas com a sua participação, Michael. Com certeza, precisando de mim, eu tô às ordens. E no próximo programa, então, eu vou preparar histórias que ainda não estão no livro e que você não conhece ainda, pra gente ter umas histórias novas aí, viu? Que bom. Isso é uma beleza. Eu até tava querendo conversar uma coisa a respeito desse assunto com você, mas a gente fala isso em off. Não vamos deixar todos cientes das histórias. Gente, me deu... Assim, eu tô numa idade que não era pra estar nesse nível de memória que eu tô. Que tá assim... Tá meio decadente a situação aqui. A gente fica conversando por fora e comenta, às vezes conta uma história ou outra e tal. E quando chega pra vir pro programa no ar, a gente já não tem um pouco mais de história, né, Mike? Aí você fica fazendo, vai dando aquela enrolada, né? Vai dando aquela enrolada, aquela disfarçada, né, pra ninguém perceber. É que a lembrança vem. Eu duro que às vezes ela não vem. Termina o programa e a lembrança não vem. Nem vem depois. Assim, vai levar um mês depois, uma semana depois. Isso se vir, que às vezes não vem. A lembrança, a gente fica falando assim, não explicando, a pessoa, gente, mas o que esse povo doido tá falando? Mas então vamos para a próxima pauta, então, já que você não lembra, vamos para a próxima pauta. Eu vou aproveitar assim que eu tô aqui folheando o livro, vamos divulgar ele mais uma vez, que é o Dossiê As Galvão, do Michael Monteiro. Estou aqui com ele. Em breve vem a segunda edição, eu ia falar a segunda parte, mas com um pouco de segunda parte, né? Não, a gente costuma falar, é a revisão ampliada. Isso. Então é a segunda edição com revisão ampliada. Então já tem muitas histórias interessantes que vai ter nessa segunda edição. Ainda não temos a data disso por conta de pandemia, de tudo isso. Então todos esses processos ficaram parados por um período, né?
mas virá sim a segunda edição revisada e ampliada, com mais curiosidades e outra. Uma história desses já 4 anos após os 70 anos, que quanta coisa aconteceu e vem acontecendo e precisa ser registrado, né? Então, aguardem, como diz o francês, aguardem que logo vem novidade por aí. É isso aí. Mike, eu não canso de me agradecer pela parceria, não só das vezes que eu convido você para participar aqui, como também pelo auxílio como biógrafo das Galvão por todo o programa, não só como biógrafo, como colecionador delas também, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar para o Brasil, mostrar para os fãs essa história, que é a história de 2 mulheres, né, que escreveram com letras de ouro seus nomes na história da música, não só da música caipira, sertanejo, mas da música brasileira, que são patrimônio do nosso país. São 2 artistas que estão aí, que tem essa história linda e que as pessoas precisam conhecer. Eu digo sempre assim, a gente precisa mostrar o Brasil aos brasileiros. E eu entendo que com o livro, com o programa, com o seu programa, com o fã-clube, com os fãs, é a maneira que a gente vai encontrando de fazer isso. Exatamente. Porque, infelizmente, hoje em dia talvez nem tanto, mas se você olhar para a música mais raiz, ela sempre foi um pouco mais... Eu vou dizer, não sei se a palavra menosprezada seria a palavra certa, mas sempre foi assim, um pouco deixado mais de lado, não dado tanta atenção, dado o devido valor que ela realmente tem. Sempre foi assim. Sempre foi assim, tanto que mesmo na época de ouro da música caipira, qual que era o horário que tocava música caipira? Madrugada. De madrugada. Fora da madrugada, caipira não passava nem na porta de emissora de rádio. Sempre foi assim. Só que a música caipira, ela tem uma vantagem. Ela conta com um público fiel. E esse público fiel não deixa ela morrer, jamais. Hoje nós temos a facilidade da internet. Então hoje eu gosto de pensar assim, que a música caipira... Hoje é um tempo muito bom para a música caipira. Porque você está num clique e você tem a música caipira à sua disposição. Coisa que alguns anos atrás você dependia de programador, dependia de rádio ou então de comprar o disco, né? Então a música caipira nunca vai morrer, ela sempre vai estar ali porque ela tem um público fiel. Sim, fielíssimo e que temos a sorte de estar sempre passando também de geração em geração, né? Com certeza. Aquele público fiel sempre vai sendo renovado ali nas gerações seguintes. Com certeza. Michael, agora sim, chegou a hora de partir. Tá certo, mas eu agradeço de coração a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Di, obrigado, Jonathan, todos os ouvintes aqui do Calor da Canção. E eu só posso dizer assim, até a próxima. E que essa próxima seja bem próxima. Beijo a todos vocês e obrigado, carinho, viu, Di? Eu que agradeço a companhia de sempre, Michael.